Cássio, obrigado pela oportunidade de conversar com a gente aqui. Eu gostaria de começar falando com você sobre o uso de dados nas campanhas políticas agora nas redes sociais. Eu gostaria que a gente explorasse um pouco mais esse assunto, etc. Ok. Bom, esse é um mecanismo muito importante para todos os candidatos, sem dúvida nenhuma, a corrida presidencial e a corrida de governador também, evidentemente. O que acontece aqui é que todos eles estão tentando fazer uso da inteligência analítica a partir de informações que estão disponíveis efetivamente nas redes sociais, num primeiro momento aí, né? Existem dados complementares que podem ser incluídos dentro desse grande repositório de dados e que vai servir de base para você fazer algumas inferências. O que eles estão utilizando efetivamente, cada vez mais, é uma análise, vamos dizer assim, o que a gente chama de teste A/B, né? Você pode compor um social drop, que é uma informação, uma peça efetiva que você disponibiliza e publica na rede social. A partir daí, existem comportamentos que podem acontecer decorrentes dessa inserção. O público, os participantes da rede, eles podem curtir a peça, eles podem comentar a peça e eles podem compartilhar a peça. Veja que é importantíssimo, quando você trabalha com estatística, quando você trabalha com analítica, né, verificar que o peso de uma curtida, de um drop, é completamente diferente de um comentário. E o comentário ainda impõe necessariamente que os candidatos se preocupem na resposta ao comentário, porque o comentário pode ser positivo ou negativo. Isso também vai determinar um peso dentro daquele projeto de campanha, um projeto de publicação da sua plataforma e dos seus interesses como candidato, certo? E existe um terceiro elemento que é o compartilhamento. O compartilhamento que é, na verdade, uma possibilidade de você expandir aquele social drop dentro da tua rede de relacionamento. A partir daí, fazer uma análise onde você verifica o benefício efetivo desse social drop para a motivação do candidato é muito importante, porque você pode recuar de temas que sejam mais sensíveis negativamente e você pode acentuar aqueles temas que são mais positivos. E, sem dúvida alguma, se a gente pegar o exemplo do que aconteceu na campanha do Donald Trump nos Estados Unidos, né, a gente verifica que ele soube usar muito bem esse recurso de saber o que era importante para o público que participava das redes sociais e que garantiu a ele uma formação de opinião positiva. A mesma coisa está acontecendo nesse momento, quer dizer, alguns candidatos estão usando isso de uma maneira muito mais inteligente do que outros, porque estão utilizando exatamente esse feedback das tentativas dos social drops de influenciar o eleitorado. Entendi, interessante. Já é possível ver os resultados, acho que os reflexos de tudo isso na campanha? A campanha começou agora, né? Mas já é possível perceber isso? Segundo alguns jornais, né, deu para ver que alguns candidatos que estavam passando meio que despercebido no primeiro momento, eles começam a crescer o seu percentual de participação, né, o seu percentual de interesse, né? E quem são esses candidatos? Curiosamente, são aqueles que estão fazendo mais uso da rede social do que outros candidatos. Você vê que existem candidatos que ainda se apoiam e apostam a sua campanha no quê? No horário eleitoral. Existem outros candidatos que apoiam as suas campanhas no quê? No trânsito pelo país, naquela participação efetiva junto ao povo. E existem candidatos que estão utilizando esse mecanismo da rede social. Por que a rede social é tão importante? Porque a rede social ela é talvez hoje seja a praça mais democrática que nós temos em termos de diversidade de percepções. Você tem incluído na rede social pessoas de todas as classes sociais. Quando você chega na rede social com a mensagem correta e você consegue analisar o feedback de modo a ficar fazendo os aperfeiçoamentos desses social drops, você, sem dúvida alguma, está tendo algum ganho de percepção positiva sobre a tua candidatura. Entendi. Então, nesse caso, as redes sociais, pelo menos nessa campanha, terão, na sua opinião, terão um peso a mais do que a propaganda na TV e no rádio, por exemplo? Eu acho que numa sociedade digital não existe mais como fugir disso, né? Sem dúvida alguma que as conversas nos bares, as conversas dentro das organizações, os debates na televisão, tudo isso cumpre um papel. Mas na rede social nós temos hoje um fenômeno, o fenômeno da formação de opinião. A favor ou contrária, certo? Mas existe a formação de opinião. Essa opinião se dá de uma maneira muito contundente, por uma razão. É uma opinião escrita. E a gente sabe que aquilo que é escrito tem mais peso do que aquilo que é falado. Né? Psicologicamente isso é verdadeiro, né? Por que você precisa de um jornal para dizer alguma coisa muitas vezes? Porque a escrita legitima o discurso. E é aí que a rede social cumpre um papel importante. Interessante. Só para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse qual é o futuro disso, com tanto desenvolvimento, né, nessa área de tecnologia, das mídias digitais, até que ponto isso esbarra naquela questão da ética e tudo, se é possível a gente falar sobre isso. Não, é bastante possível, principalmente porque existe um programa dentro do SAS que se chama Data for Good, né? Como você utiliza os dados para fazer o bem para a humanidade de uma maneira geral, né? As redes sociais e o mundo digital de uma maneira geral, certo? Eles vão contribuir cada vez mais com dados que dão conta de percepções do público em geral sobre aquilo que é importante. Você pegar esses dados,
utilizar esses dados para fazer alguma coisa que seja relevante socialmente, por exemplo, as redes sociais são capazes de rapidamente divulgar um terremoto que aconteceu em algum lugar, ou o caso que aconteceu lá na Ásia do tsunami, certo? No momento que você tem esses dados, que as pessoas começam a se manifestar, você sabe localização, onde tem, como está funcionando, coloca um grupo de estatísticos a trabalhar isso para, por exemplo, identificar quais são os grupos de resgates mais urgentes, aonde você consegue colocar o pessoal para ter o maior número de resgatados o mais rapidamente possível. Tudo isso vem em função de uma estatística que está sendo utilizada para o bem, ou seja, o data for good é tirar proveito dos dados para fazer o bem à humanidade. Esse é o modelo que eu acredito que numa sociedade digital vai ser crescente e mais crescente cada vez mais.